que a humanidade e a divindade se uniram de maneira a se tornar uma só pessoa. Não existe isso na Bíblia. Então, por isso que isso é uma hipótese filosófica. Tá bom? Uma hipótese filosófica. Então, na página 118, né, então lembra o credo de Calcedônio, da nossa confissão de fé, além de dizer que ela era portadora de Deus, Theotokos, teve homens, nós vamos estudar a história da igreja, quem está estudando segunda-feira comigo, nós estamos estudando o ano 330, faltam 120 anos para chegar nesse período. Aqueles que não aceitarem que Maria é portadora de Deus e mãe de Deus, eles vão ser perseguidos e mortos. Os anabatistas não vão aceitar isso, é claro, né? As igrejas que não batizavam crianças, ok? Então, aqui, eu até sublinhei, o texto que eu vou mandar para vocês está sublinhado, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Sabe qual o resultado disso? É pregar que Jesus Cristo no deserto, ele foi tentado como homem e como Deus, porque é uma só pessoa. Você não pode dizer que ele foi tentado só como homem. Nós sempre pregamos que ele foi tentado só como homem. Quem estudou comigo no Bethlehem há muito tempo, eu sempre passo uma pergunta para os alunos, eu sempre coloco perguntas para os alunos, e uma das perguntas que eu coloco é: quem foi tentado no deserto? O homem, Deus ou ambos? E os alunos, assim, professor, isso é elementar, Deus não pode ser tentado pelo mal, ele foi tentado como homem. Mas a nossa revista de escola dominical defendeu, agora no segundo trimestre de 2024, foi uma revista terrível, defendeu que ele foi tentado como Deus. De onde que ele tirou isso? Está aqui na nossa confissão de fé. Se ele é uma só pessoa, Deus foi tentado no deserto. Tá bom? Porque eles mesmos afirmam que você não pode dizer que só o homem foi tentado, porque ele é uma pessoa só. E essa é a heresia leve, se é que pode dizer que... Mas ainda tem a outra, porque se você diz que é uma só pessoa, eles não colocam aqui, mas significa que Deus morreu na cruz. E na história, católicos e protestantes defendem isso. Tem vídeo na internet hoje de um protestante reformado, batista reformado, ele defendendo abertamente. Ele diz: faz sentido nós defendermos que Deus morreu na cruz. Um cristão de verdade não prega isso, né? Então, o que ocorre? Eu criei aquela parábola do herege inocente, né? A Assembleia de Deus está como um herege inocente agora. Por quê? Coloca aqui uma doutrina na sua confissão de fé que o resultado é dizer que Deus morreu na cruz. O que vai agora diante de Deus dizer que eu sou um herege inocente? Eu não sabia que isso resultava em pregar que Deus morreu na cruz? É uma tristeza isso. Né? Isso aí, se vai debater com um protestante, um reformado, ele vai dar gargalhada da gente. A confissão de fé de vocês pregam que Deus morreu na cruz, e aí você nega isso, então você nega a sua confissão de fé. Essa parte aqui eu tenho que negar. Ela está citando o credo católico, para mim não era para citar nenhum credo católico, tá bom? Cita os credos protestantes, todos eles têm satanismo neles. Todos eles pregam que os anjos que pecaram, pecaram porque Deus determinou. Todos eles pregam. Então, que ele citou aqui a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé principal dos católicos e dos protestantes e reformados, digo, não dos católicos, né? Mas dos protestantes e reformados, ela prega esse satanismo. Um cristão de verdade nunca vai falar isso. Então, o que Jesus Cristo acabou de falar, o texto que nós estamos estudando, a igreja dele nunca vai confirmar uma doutrina dessa. Os católicos e protestantes vão ficar pregando, vão pregar, e durante a grande tribulação o anticristo vai bater palma para eles. Eu sempre digo que o anticristo vai bater palma para eles, dessas e outras doutrinas, tá bom? Porque eles também pregam, foram os protestantes que criaram o liberalismo teológico, tá bom? Que diz que a Bíblia, o Antigo Testamento, é um texto inventado, copiado de lendas pagãs. Eles pregam isso abertamente. Isso é outro satanismo. É uma coisa muito séria colocar isso aqui. Aí vai ver por que a Assembleia de Deus está aí sofrendo, como nós vemos. Diz que até o centenário, eu não fui assistir, mas o centenário da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, quem assistiu disse que quem
assistiu, descreveu assim: pastor, foi um show de horrores. Eu fiquei feliz de eu não ter ido, porque eu ia comprar ingresso, tinha que comprar ingresso, né, para poder ver. Ainda bem que acabou que eu não fui. Que bom que eu não fui, né? Tá bom? Mas está lá na página 118, eu coloquei aqui, tá bom? Concorrendo para formar uma só pessoa. Quem colocou isso aqui não sabe o resultado, porque certamente chegar para ele, ó, quem prega que é uma só pessoa, todos que pregam, Orígenes, os católicos, os protestantes, eles pregam isso e eles dizem, o resultado disso aí é dizer que Deus morreu na cruz. Tá bom? E aí prossegue dizendo, né? Não divididos ou separados em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo ensinou, e o credo dos pais transmitiu-nos. Qual o credo dos pais? O credo de Nicéia, o credo de Atanásio prega isso. O credo de Atanásio prega isso também. Então, eles acabaram, infelizmente, colocando isso. Eu até coloquei aqui na citação do que eu ia dar aula, a revista de escola dominical que nós estudamos, que ela falou o seguinte, olha, foi do dia 6 de junho de 2024. As áreas em que Jesus foi tentado. É o resultado daquilo de dizer que Jesus Cristo é uma só pessoa. O homem e Deus é uma só pessoa. Ele diz, podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. É claro que a natureza divina vai se jogar do templo, mas que coisa, tem que chamar de irracional, mas é o quê? Eu sempre digo, né, que a heresia, irmãos, ela causa uma cegueira no homem. A heresia, ela causa uma cegueira na criatura, e eu pego como exemplo o querubim ungido, tá bom? Que o próprio Deus, em Ezequiel 28, compara ele a Daniel e diz que ele era mais sábio do que Daniel. Mas o pecado causou uma cegueira nele que ele acreditou em algo absurdo. Qual foi? Acreditar que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. Porque claramente Isaías diz que ele acreditou nisso. Qual foi o resultado disso? Foi a heresia, foi a cegueira espiritual. E quer dizer, a pessoa prega uma coisa dessa. Aí tem ovelhas, né, pelo Brasil todo, que estudaram essa revista de escola dominical. Infelizmente, eles não têm condições de criticar essa doutrina. Passa, eles nem percebem. E daqui a pouco eles vão estar pregando, vai ter gente pregando, né? Poxa, que bonito, que profundo, né? Jesus Cristo, como Deus, foi tentado. Mas isso, na verdade, está errado, né? E ainda na página 118, ele prossegue. É, portanto, verdadeira fé que creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos séculos. Então, como eu disse para você, essa questão de Deus gerado, isso é complicado, né? Eu não gosto dessa expressão, tá bom? Que Deus foi gerado. E homem da substância de sua mãe, tudo bem, nascido no mundo, perfeito Deus e perfeito homem, subsistindo em uma alma racional. Então, essa uma alma racional aqui, ele está pegando de onde? Ele está pegando do Concílio de Calcedônia. Uma alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a sua divindade, e menor do que o Pai segundo a sua humanidade, o qual, ainda que seja Deus e homem, não é dois, e sim um só Cristo. Mas qual a parte da Bíblia que diz que a divindade e a humanidade se tornaram em um só? Não existe isso. O resultado é para dizer que Deus morreu na cruz. E prossegue, um só, não por conversão da sua divindade em carne,
mas sim pela assunção de Deus na humanidade. Um só, não por confusão de substância, mas sim pela unidade da pessoa. E fala até coisas bonitas, você dizer que a humanidade e a divindade é um só. Ele fala até coisas bonitas, mas esse um só aqui não tem fundamento bíblico. Então, essa parte está na nossa confissão de fé. Ele cita lá, né, o credo de Calcedônia. Esse credo não era para estar aqui. Os homens que fizeram esse credo, até Calvino disse que eles eram pagãos, porque todos eles praticavam a crença no purgatório, invocavam o mundo dos mortos para tirar almas de lá, e isso daí é paganismo. Na linguagem do apóstolo Paulo, todos eles estavam assentados à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Agora, fala isso que eu estou falando, isso vai causar um problema. Eu não sei nem se, por exemplo, eu espero, né, que a gente consiga reverter isso. Mas talvez, se nós estamos no tempo do fim, como todos acreditam que estamos, os cristãos acreditam que nós estamos, talvez não dê tempo da gente reverter isso, né? Até porque, como eu disse para vocês, eu estava todo feliz que eu fui escolhido para dar essa aula na convenção. Acabou que eu não dei essa aula, mas eu vou colocar essa citação aí na aula que eu vou dar lá de escatologia. Eu vou ter que falar isso, né? Eu vou ter que falar isso de alguma maneira para ele, né? Então essa parte está na nossa Bíblia, na nossa confissão de fé. E, por exemplo, na página 15, também sobre o nosso cânon bíblico, ele diz aqui: adotamos o cânon protestante. Por quê? A Assembleia de Deus está pensando que ela é protestante, meu Deus. Ela está achando que ela saiu da igreja pagã, que os protestantes saíram de lá, né? Diz: e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1.600 anos. Então, quando coloca aqui cânon protestante, isso aqui é um problema, porque a Assembleia de Deus está assumindo, das entrelinhas, está assumindo que nós saímos de onde? Da igreja pagã. E aí eu sempre cito como exemplo, o ano de 1854 aconteceu uma coisa interessante. Os reformados, né, presbiterianos, fizeram um concílio lá nos Estados Unidos para avaliar se eles aceitariam o batismo católico. E aí diz que houve assim praticamente um consenso, praticamente todos, de jeito nenhum, aquilo lá é paganismo. Nós não podemos aceitar o batismo católico. E todos assinaram e aprovaram. Não, quem vier da igreja católica nós temos que batizar de novo. Até que se levantou um chato lá, já estava até aprovado, e falou assim: vocês não vão me ouvir? Se vocês disserem que o batismo católico não é válido, dizendo sobre os presbiterianos, então você está dizendo que o nosso batismo também não é válido, porque o nosso batismo saiu da igreja católica. O que esse presbiteriano fez? Ele deu uma rasteira nos reformados. Ele falou o que nós falamos, que o batismo católico não é válido e que o batismo protestante e reformado não é um batismo válido. Tá bom? O batismo que tem que ser válido é o batismo que saiu dos apóstolos e continuou fora da igreja católica, em igrejas que não batizavam recém-nascidos, que não acreditavam em purgatório, nem nesses concílios de Calcedônia, nem nada disso. Essas igrejas sempre existiram. A igreja católica perseguia e matava. A Inquisição foi criada para matar essas igrejas. E essa igreja somos nós hoje. É o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Tá bom? Muitos não sabem, mas de onde vem um lema que havia na Assembleia de Deus, que dizia: não removam os marcos antigos. Isso era pregado pelos anabatistas. Existe livro escrito há 150 anos exatamente defendendo isso: não removam os marcos antigos. E o livro defendia o quê? Nós não saímos da igreja católica, nós saímos das igrejas anabatistas. Isso escrito há 150 anos nos Estados Unidos. Tá bom? A Assembleia de Deus até pregava isso, mas acho que eles esqueceram, não sabiam de onde vinha isso. Tá, okay? E hoje removeram os marcos antigos, estão dizendo que nós saímos da igreja protestante e estão dizendo assim que nós saímos da Babilônia apocalíptica, né? Bom, esse é o ponto.
Quer perguntar, irmã Cleonice? Porque a questão então fica assim, o que nós temos hoje, que eu já ouvi no nosso meio, não é igreja protestante, mas olha a fragilidade da pregação, falando que Jesus estava usando atributo de onisciência. Aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Se Jesus usasse atributo de onisciência, ele estaria manifestando o seu lado divino. Mas pelo que o senhor nos ensina, ele estava 100% homem e, segundo Paulo nos ensina em Filipenses, ele abriu mão de todos esses atributos. Estou certo ou estou errado? Então, bom, ele se esvaziou, né? Assim, nós não temos um texto que garanta que ele não tenha usado em nenhum momento. Eu comentei com vocês na sala de aula, foi logo no começo do ministério dele, que ele, quando chegou em Nazaré para pregar, levaram ele num monte para lançar, mas ele passou pelo meio deles e se retirou. E também, naquele momento, citei quando ele foi no templo pregar e eles também vieram cercar e ele saiu entre eles. Então, assim, não é impossível que ele, por exemplo, nesse momento, tenha usado o seu atributo divino. O que nós pregamos é tudo que ele foi tentado como homem e venceu como homem. No momento que ele morre na cruz, ele morre como homem. Mas, assim, eu não posso garantir que ele não tinha, porque quando ele fala, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá bom? Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, a gente pode chamar esse de um ponto difícil. Um ponto difícil. Mistério, até um mistério. Isso é exatamente isso que eu ia falar. Um mistério. Que não é plenamente revelado. Isso. A gente entende que ele, como homem, era a cruz e a tentação. Perfeito. Mas que ele possa ter usado em algum momento um atributo da divindade, tudo bem. Perfeito. Agora, uma outra mensagem que eu ouvi também no nosso meio, né, que essa aqui, eu acho que o senhor vai concordar comigo, que, falando a respeito de Jó, que quem quis ralar Jó foi Deus, e aí Deus vai e usa o diabo. Essa daí é uma descrição protestante, né? Essa descrição que Deus determina tudo. E ainda fez citação de um teólogo protestante, que agora me fugiu o nome da memória, e é o caso, é isso que a gente está tendo no nosso meio. E essa é a perturbação maior. É que se fosse só do lado de fora, a gente se prepara e a gente encara. Mas o problema é que está dentro. E o púlpito está sendo cedido para pessoas que não se preocupam só em fazer uma pregação expositiva, de vou pregar somente o que está escrito e revelar a palavra de Deus. Não, são pessoas que querem florear a mensagem para ganhar aplauso e não se importa em revelar Deus na sua palavra. Esse que está sendo o maior problema, que a gente tem hoje não, já vem de muitos anos essa questão de pregadores, só pregador, ele é só pregador. Né? Ele gosta de ficar fazendo agenda, ele gosta de ser itinerante, ele ganha dinheiro com isso. Eles não são ensinadores, eles não se preocupam em ensinar verdadeiramente a palavra. Solta uma heresia dessa aí. Por quê? Porque ele quer arrancar do povo aquela vibração. E eu ouvi o povo vibrando, ainda passei essa vergonha, né, de ouvir o povo vibrando. De quem quis ralar Jó foi Deus, e Deus usou foi o diabo. E ele é usado por Deus, porque ele é um cachorro usado por Deus. Meu Deus do céu. É exatamente a expressão que você usou no início. Isso é uma perturbação. Né? E no caso, para todos nós, né, que trabalhamos de alguma maneira pregando, ensinando, nós estamos ouvindo isso a todo momento. Mas por que também? Né? Eu quando estava falando na convenção, eu ainda falei, o que está acontecendo na Assembleia de Deus me faz entender as palavras de Jesus, que quando eu comecei a estudar a Bíblia e li as palavras que Jesus Cristo diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz na sua geração, assim, prudência, assim, é algo que você aceita o que Jesus falou, mas você tenta entender. Eu demorei muito a entender, mas o momento que a Assembleia de Deus está vivendo
É exatamente esse momento. Tá bom? Vocês vejam, eu até peguei aqui no calendário, o dia que eu dei aula lá na convenção, foi a aula foi no primeiro sábado de março, dia 2, tá bom? Se você pegar a lição do dia seguinte, eu não achei a revista de escola dominical aqui, do primeiro trimestre. Mas se você pegar essa lição, você vai encontrar lá como exemplo, a lição coloca 2 teólogos da história, tá bom? E quem são esses 2 teólogos? 2 homens ligados ao purgatório. Agostinho de Hipona e Lutero. Mas ontem eu estava ouvindo um culto de ensinamento para ministros com o pastor Ziel, onde ele cita Santo Agostinho como uma pessoa extraordinária, que foi servir o Deus da mãe dele, que provou uma grande transformação. Então, se a gente tira isso dos grandes teólogos, o que é daqueles que são pequenininhos e que não quer pregar somente a palavra pura, quer ficar recheando para ganhar aplauso e cumprir a agenda? E até confirmando, você citou isso, se você tiver o link do vídeo, isso é até importante anotar, vamos dizer, desse confronto que eu vou ter que fazer lá na lição, né? Então, se você pegar essa lição do primeiro trimestre, na época eu comentei com vocês, ela já vem com uma cruz na frente. Por exemplo, eu estou aqui olhando exatamente para ela agora, ela vem com uma cruz na frente. O que é estranho, porque por que a Assembleia de Deus não usa uma cruz no púlpito? Porque, por exemplo, até aquele hino que nós cantamos, né, sobre a cruz, né, eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. Porque a cruz, nós não andamos com ela no peito, a cruz era um símbolo de vergonha. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós pregamos que Jesus se tornou maldito por nossa causa. Essa é a mensagem, mas nós não usamos a cruz como símbolo. Então, aparecer a cruz na capa da revista já é algo estranho para nós, tá bom? Aí eu estou pegando aqui também, acho que foi a lição 9, deixa eu ver aqui, se foi a lição 9. Na lição 9, o batismo deve ser administrado aos adultos, né? Ele diz, o mesmo Agostinho, que entendia, ou seja, ele cita Agostinho e depois também cita Lutero. E o autor dessa revista foi o José Gonçalves, né? Mas, irmãos, eu deixo até gravado isso, eu estou gravando essa parte que eu estou falando para vocês também, apesar de não fazer parte da lição, mas eu vou deixar gravado para vocês. Isso que eu falei para vocês, de que os filhos das trevas são mais prudentes, eu digo isso que Jesus falou, né? E que eu disse que está se cumprindo na Assembleia de Deus, não é impossível que a gente tenha na Assembleia de Deus pessoas infiltradas, né, para dizer que nós somos protestantes, dizer que Agostinho de Hipona é um santo. Você está dizendo que um autêntico praticante da religião de Baal, porque essa religião de invocação ao mundo dos mortos é a religião de Baal. A Assembleia de Deus está caindo no mesmo erro do quando nós pregamos sobre o livro de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, em que diversas vezes Israel ele peca praticando a religião de Baal. Qual é a religião de Baal? A religião de Baal, ela envolve essa invocação ao mundo dos mortos. Tá bom? Esses homens são praticantes da religião de Baal. Se você chama um homem desse de santo, o que está acontecendo contigo? Né? A pessoa está se desviando, está chamando um herege de santo. Tá bom? Está chamando um herege de santo. E aí, agora vai ter, por exemplo, eu recebi a mensagem, vai ter um encontro teológico das Assembleias de Deus, tá bom? Acho que agora em agosto. Eu fico até preocupado sobre esses encontros teológicos, porque isso está sendo pregado nas Assembleias de Deus. Por quê? Agora fechou, né, o curso teológico da FAECAD. Mas imagine, toda a Assembleia de Deus mandava obreiros para lá. Quem estava dando aula lá? Tinha até um padre dando aula. Eu falei, mas irmão, essa pessoa ela faz o quê? Ela vai no cemitério lá praticar essa religião.
e depois vai para a sala de aula, dar aula para os nossos jovens obreiros. Isso, como a expressão que a irmã usou, é uma perturbação. É claro que vai perturbando as pessoas. Aí você vai entender por que a Assembleia de Deus está tendo tanta divisão, tanta briga, problema, envolvimento com políticos ligados à corrupção. E, infelizmente, corre o risco de nós não conseguirmos reverter isso. Corre o risco de nós não conseguirmos tirar da confissão de fé esses erros. Né? Porque está errado, é claro. Está errado.